de hoje, o ERJ 2018/2. Esse /2 significa que é o segundo exame de qualificação, tá? Porque aqui eu trabalho com as questões objetivas da UERJ, eu não trabalho com as questões discursivas, estaria numa aba separada também das aulas. Então aqui são as questões objetivas, ou seja, engloba aí o primeiro exame de qualificação, seria o /1, o segundo exame de qualificação seria /2, e teve a época de pandemia que teve só um exame único, que eu também chamei de /1, tá? Que eram questões objetivas. Tinham questões objetivas, tá? No triângulo equilátero ABC, H corresponde ao ponto médio do lado AC. Então, a primeira coisa importante, ó, ABC é equilátero, ó. ABC é equilátero. H corresponde ao ponto médio do lado AC. Então, esse pedacinho é igual a esse, ele divide o lado em duas partes iguais. Desse modo, a área do triângulo ABH é igual a metade da área de ABC. Então, a área de ABH é igual a metade de ABC. Beleza. Sendo W, ele chamou de W, o perímetro do triângulo ABH, né? Ou seja, seria o que é o perímetro, gente? O que é o perímetro? Soma das medidas dos lados, tá? Soma das medidas dos lados do triângulo ABH e Y. O perímetro do triângulo ABC, uma relação correta entre W e Y é. Então, tem W está entre 0 e Y sobre 2, o perímetro do triângulo menorzinho, que é esse aqui, ó, ABH, ele está entre 0 e a metade do perímetro de ABC. O perímetro de ABH é maior que a metade do ABC e é menor do que o do perímetro ABC. O que é menor que o ABC já é bem provável, né? Se bem que tem que ver essa medida aqui. O perímetro de ABH é exatamente a metade do perímetro de ABC. Será que vale a equivalência que nem vale na área? Será? Ou o perímetro de W, o perímetro desse pequeno, é igual ao perímetro de ABC? Bom, o que eu preciso lembrar de conteúdo? Preciso lembrar do triângulo equilátero, tá? Algumas propriedades, principalmente a altura, tá? Principalmente a altura. Então, quando eu tenho um triângulo equilátero, aproximadamente aqui, o que eu tenho? Três lados iguais, eu vou chamar de L. E eu tenho três alturas também de mesma medida, mas eu vou focar nessa aqui, ó, em relação a essa base aqui. E essa altura você pode determinar como L vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Caso eu queira deduzir esse valor para a altura, tá, fica para casa, aqui faz Pitágoras, pega metade do triângulo e faz Pitágoras. Lembrando que como essa altura cai bem no ponto médio, aqui é L sobre 2 e aqui é L sobre 2. Se você fizer Pitágoras com H, L e L sobre 2 aqui, ó, você vai chegar nesse H. Beleza? Fica para casa aí quem quiser deduzir a equação da altura do triângulo equilátero. Bom, acho que é isso que eu vou precisar aqui. Então vamos lá. Eu quero comparar o perímetro do triângulo todo com esse verde. Bom, vamos falar que os lados também medem Lzinho. Então aqui eu vou colocar Lzinho sobre 2 e Lzinho sobre 2. Observe que ele só afirmou que H cai bem no ponto médio de AC, mas eu vou falar que BH é a altura. Tá? Porque a altura, a mediana, não vou entrar também em todos os detalhes do baricentro, incentro, eu concentro aqui, porque não é o foco, mas a altura, a mediana, cara, o que é a mediana? O segmento de reta que parte do vértice vai até o ponto médio, como aqui é o ponto médio e aqui é o vértice, considerando isso aqui é a mediana, mas eu sei que a altura no triângulo equilátero cai em cima da mediana, a mediatriz, que faz 90 graus com um lado e corta no ponto médio, também cai no mesmo lugar, e a bissetriz, que é o segmento de reta que corta o ângulo na metade, cai no mesmo lugar. No triângulo equilátero caem todos um em cima do outro. Tá? Então, se aqui é o ponto médio, eu posso afirmar que aqui é a altura. E se aqui é a altura, então isso aqui mede, já que eu falei que o lado é L, isso aqui mede L. Mede o que? L, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Observe, vou colocar já aqui no canto que o Y,
que é o perímetro do triângulo ABC, é 3 L's, né? L, L e L. É a soma dos lados, soma das medidas dos lados. Não foi isso que eu falei? Agora, vamos trabalhar um pouquinho com o W. O W, ele é o L mais L raiz de 3 sobre 2 mais L sobre 2. É a soma das medidas dos lados. L mais L raiz de 3 sobre 2 mais L sobre 2. Se eu fizer o MMC aqui, a soma de frações, vai ficar 2L mais L raiz de 3 mais L. Aqui eu vou ter 2L mais L, vai ficar 3L mais L raiz de 3 sobre 2. Aqui eu podia desenvolver de várias formas. Agora é a hora que eu sempre digo como dica que você tem que ficar com um olho no peixe e um olho no gato. Seu desenvolvimento tem que ser direcionado, quando é questão de múltipla escolha, né? Quando é questão discursiva, você vai até onde você achar bom e para ali quando você achar que a resposta é de acordo com o que ele pediu. Não precisa ter um caso específico. Mas aqui, como eu tenho específicas alternativas, eu tenho que ficar olhando o direcionamento do meu desenvolvimento para que eu possa chegar a alguma conclusão. Bom, a gente já viu claramente que W não é igual a Y. Não tem como isso aqui ficar igual a 3L. Até porque isso aqui é 3L mais L raiz de 3 sobre 2. Tá? Não tem como ficar igual a 3L. A não ser que L raiz de 3 sobre 2 fosse 3L também. Acontece que não é, porque a raiz de 3 sabe que é parecido com 1.7. Né? Então, para dar 6L, vai ficar sobre 2 a 3L. Então, eu teria que ser... Não, L raiz de 3 teria que ser 3L, né? Porque aí ficaria 3L mais 3L, que daria 6L por 2, ficaria 3L. Então, para dar igual a 3L aqui, teria que o L raiz de 3 tinha que ser 3L, mas não é. Isso aqui é raiz de 3L. Então, já viu que é menor que Y. Então, já vou eliminar a letra D de dado. Mas olha só. Observe que em algumas alternativas, em duas, aparece o y sobre 2, que seria o quê? O 3L sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser esperto e vou pegar isso aqui e separar em duas frações. Vou colocar aqui, ó, 3L sobre 2 mais L raiz de 3 sobre 2. Se eu tivesse feito aqui, ó, primeiro essa soma e deixado essa à parte, já daria isso. O problema é que eu resolvi desenvolver, porque não é natural logo de cara, na resolução, você já sacar que ali vai dar o 3L sobre 2, geralmente você desenvolve e depois quebra de novo. Mas tá aí a observação. Ah, professor, eu podia ter feito logo somando só esses dois aqui, que daria exatamente isso, daria. Porque L mais L sobre 2 é 3L sobre 2. Tá? Então, caso você tenha percebido isso antes, não precisava fazer essas duas passagens. Mas eu acho que ficaria meio não natural. Bom, 3L sobre 2 é o y sobre 2, não é, gente? Porque 3L é o y. Então, W é igual a y sobre 2 mais o L raiz de 3 sobre 2. Observe que, então, o W ele é maior que o y sobre 2. Não é? Porque ele é y sobre 2 mais um valor positivo. Ao mesmo tempo, ele é menor que 3L. Eu te falei que para ele dar 3L, para que W fosse igual a 3L, aqui teria que ser 3L também. Vai ficar 3L mais 3L, 6L para os dois, 3L. Só que isso aqui é menor que 3L. Isso aqui é raiz de 3L. E esse aqui é 3L. Raiz de 3 é menor que 3. Conclusão. O W. Daqui você percebe que ele é menor que Y. E daqui você percebe que ele é maior que y sobre 2. Ou seja, o perímetro do triângulo aqui feito cortando, fatiando no meio o triângulo equilátero, tem um perímetro maior que a metade do perímetro total, porém menor que o perímetro total. Que vai dar a alternativa C de casa. Observe que aqui está errado, que fala que está menor que y sobre 2, a gente viu que ele é maior, o W é maior, porque ele é y sobre 2 mais alguma coisa. E aqui está falando que é igual, a gente já viu que ele é maior que y sobre 2.